Chegou o momento de você fluir em todas as áreas da sua vida. Eu sei que às vezes a gente olha e determinados setores deveriam ter desenvolvido e não desenvolvem. Coisas que poderiam já estar num outro momento, áreas, setores da tua vida poderiam estar em outro momento e simplesmente não estão. Então, baseado nisso, por meio da palavra de Deus em Mateus no capítulo 12, você vai lembrar que existia um homem numa sinagoga onde Jesus estava que tinha a mão ressequida. O texto vai dizer ressequida, mas toda vez que você lê ressequida, você vai lembrar de atrofiado. Então, o atrofiado, aquilo que é atrofiado é algo que deveria ter desenvolvido e não desenvolveu, à medida que poderia desenvolver. Em Mateus vai dizer que era uma das mãos ressequidas, em Marcos vai dizer que era a mão ressequida, mas em Lucas ele é categórico em dizer que a mão ressequida era a mão direita. E a mão direita para os judeus tem um simbolismo de bênção. Então vamos fazer um paralelo, cruzar as palavras aqui. Então significa que aquilo que poderia ser abençoado e traz para a sua vida, poderia ter desenvolvido de acordo com a bênção que o Senhor tem sobre a sua vida, não desenvolveu como poderia. Então, vamos entender que, tendo em vista que a maioria das pessoas é destra, eu não estou especulando que aquele homem era destro, mas só para você entender que a partir do momento que a gente tem um dos membros superiores, as mãos, ressequidos, ou seja, atrofiados, toda a nossa vida passa a ser adaptada àquela debilidade ou àquela dificuldade. Então vamos entender que na nossa vida não é diferente. Áreas da nossa vida que poderiam estar fluindo, poderiam ter desenvolvido, e quando não desenvolve, a gente acaba adaptando a nossa vida, dando o nosso jeito e às vezes até esquecendo que aquela área é importante, aquele setor da nossa vida é importante. A gente deixa de lado e vai tentando fluir nas outras áreas. E o interessante é que quanto menos você usa aquele membro, mais atrofiado ele vai ficando. Baseado nisso, então, Jesus ele chega na sinagoga e tem aquele homem com a mão ressequida, meio de lado, meio escondido, assim como nós fazemos com esses setores da nossa vida. E aí, os homens, os religiosos, reunidos naquela sinagoga, naquela ocasião, queriam experimentar a Jesus, porque era num sábado, e aí perguntaram se era lícito ou não curá-lo no sábado. E aí Jesus começa a fazer um paralelo entre valor de, olha, se um homem tiver uma ovelha e essa ovelha por um acaso se perdeu ou por um acaso cair numa cova, esse homem não vai fazer um esforço, porque era ilícito fazer esforço físico no sábado para os judeus, será que esse homem não vai fazer um esforço? Então, trocando em miúdos, só para que a gente vá diretamente ao ponto, o Senhor quer curar, o Senhor quer fazer, independente do que as pessoas enxergam. Porque assim como Jesus enxergou, viu a dificuldade daquele homem, aquelas outras pessoas também viram. Então é muito parecido com essas áreas que eu citei anteriormente, que não é só a gente que está percebendo que não flui. Tem outras pessoas que percebem também que não estão fluindo. E o interessante é que elas vão usar essas áreas para poder fazer alguns tipos de acusação. Mas deixando essas pessoas de lado, Jesus ele trouxe duas palavras para aquele homem. Primeiro, ele fala para aquele homem, vem para o meio, e depois estende a mão. Jesus, ele quer nos tirar dessa marginalidade que traz essas áreas que não fluem. Porque às vezes a gente se acha depreciado pelo fato disso não estar fluindo na tua vida ou não estar acontecendo na sua vida. Então o Senhor está falando assim, vem para o meio. Vem para o meio volte para o centro da vontade de Deus. A gente percebe que o centro da vontade de Deus é um lugar de cura, é um lugar de fluidez. Então áreas da sua vida que de repente estão esquecidas, o Senhor está fazendo esse convite para você. Vem para o meio. E depois ele fala, estende a mão. Ou seja, apresente para mim aquilo que não está fluindo. Então Deus está olhando para setores da sua vida, como por exemplo, a tua vida sentimental, conjugal, financeira, espiritual. Eu sei que falar dessa forma pode parecer um egoísmo, porque muitos vão dizer, mas Jesus não veio para resolver o teu problema sentimental. Eu sei que não,
mas Deus é um Deus de plenitude. Baseado nisso, Ele não quer só que a sua mão esquerda funcione, a sua mão direita também vai funcionar. Então Deus, Ele quer liberar essa plenitude sobre a sua vida, mas antes Ele está falando, estende a mão, vem para o meio, apresente para Deus aquilo que não flui, mas volte para o centro da vontade de Deus. E que nisso o Senhor possa fazer com que você deixe essa vida adaptada, ou seja, você joga mais para a esquerda, ou seja, você vai trabalhando mais nas outras áreas e deixando isso aqui, que hoje por um acaso tem algum tipo de mazela, vai ficando de lado e o Senhor não, está falando, eu quero restaurar a tua vida. Então, volte para o centro da vontade de Deus, apresente para Ele aquilo que não flui e que Ele possa liberar um tempo de plenitude sobre a sua vida e que todas as áreas da sua vida sejam abençoadas por Deus. Tá bom? Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente.